Boa noite, grandes investidores. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje, domingão, mais de 10 horas da noite, fazendo um vídeo com um pouquinho de atraso durante o dia. Tive algumas coisas aí que atrapalharam e tal, mas vamos fazer um vídeo rapidão. Então, no mesmo estilo do vídeo da semana anterior, vai ser o seguinte. Quero pedir a vocês que deixem seu like, quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para ter as notícias aí em primeira mão de quando os vídeos forem publicados. Advirto a todos que não faça qualquer indicação de compra e venda. O conteúdo do canal é meramente informativo, tratando-se de estudo de análise técnica do IBOV e de alguns ativos que são negociados na Bolsa Brasileira, tá bom? Qualquer pretensão de investimento que você tenha, faça seu estudo em casa, analise, porque investir em renda variável não tá fácil. Né? Tá fácil para os vendedores, para os compradores, tá difícil, tá difícil. Aproveitando, quero agradecer aí aos inscritos, sejam muito bem-vindos. Não mudou da semana passada para cá não o número, mas é porque o Google não avisou o nome da galera que entrou. De qualquer modo, sejam muito bem-vindos, aproveitem aí o conteúdo do canal. E aproveitando, galera, quero avisar para todos vocês que eu irei fazer uma pausa aí de 30 dias, tá? Umas fériasinhas bem merecidas. Sei que é num momento crítico da bolsa, mas bom, tô precisando de um descanso. Precisando de descanso e concentrar em algumas coisas aí. Ano passado eu fiz isso, no ano anterior eu não fiz, mas no ano passado eu fiz e esse ano eu vou fazer. Vou dar uma paradinha de 30 dias aí, rapidinho, passa rápido, voando, eu volto logo. Agora, se vocês quiserem que eu faça pelo menos um vídeo na semana que vem, deixa aí os seus comentários, né, pô? Digam aí, não, faz mais um pelo menos, que aí eu faço, não tem problema. Teria o maior prazer. Agora, se não falarem nada, é porque realmente vocês também querem um descanso meu. E aí, sem mais delongas, vamos para o Ibov, que é o que nos interessa. Bom, galera, chegamos no Ibov, temos uma grande resistência, um grande suporte aqui nos 107 mil pontos, né? A gente vê que bateu, defendeu, bateu na média móvel de 200 períodos, bateu lá no 109, né? E voltou de novo e tá meio que em dúvida aqui próximo aos 107 mil pontos. O volume foi comprador, pelo menos no último pregão. E esses pavizinhos que vão se formando aqui demonstram, né, que é um ponto importante para a bolsa, tá? Pelo menos para o Ibov. E vamos ver os outros indicadores antes de tirarmos qualquer tipo de conclusão, tá? IFR está próximo de sobrevendidos, não teve força, né, para voltar para os sobrecomprados. Isso é importante ressaltar. MSD ainda puxa, tanto, o histograma nem tanto, mas o MSD ainda vai puxar o Ibov para baixo e o OBV de lado. Galera, qual é a conclusão que a gente pode tirar aqui? Tá? A tendência é de lateralização. Tá? A tendência mais provável de lateralização. A gente vai vir aqui no 107, deve perder um pouquinho, talvez só o paviozinho, né? Mas se manter, acredito que nessa semana se manter aqui entre o 107 e o 109 ficar em cima, né? Tá? A gente vai se manter. Acho que o mais provável de acontecer é lateralizar. E com uma certa tendência de ficar bem próximo dos 107 mil pontos. Tá? Pode ser que tenha um pequeno repique. Não acredito que vai vir com muita força. Tá? Vai bater no 107, vir no 108 e continuar meio que de lado. O que acaba sendo um bom sinal. Tá? Não é ruim, não. Aproveitando, vamos ver o gráfico do mês. E no gráfico do mês a gente continua no canal de baixa. Tá? Olha que legal que a gente pode observar aqui, né? Nos outros meses, o que aconteceu. Né? Perdeu 700 aos 107 mil pontos, né? Chegamos até no 102, né? O Ibov teve uma recuperação muito boa, teve uma força compradora abaixo do 107 interessante. Tá? No mês anterior foi até mais interessante ainda, que chegamos aí nos 114 mil pontos. Devolvemos praticamente tudo nesse mês e estamos nos segurando nos 107 mil pontos. Tá? Tem muita coisa ainda para acontecer, a gente está indo para meados de fevereiro, mas o que cumpre a gente ressaltar aqui, que continuamos no canal de baixa, não saímos, embora nos últimos meses aqui a gente tenha se segurado mais próximo
da parte alta do canal de baixa. Entretanto, todavia, permanecemos nele, então temos que olhar para onde? Para baixo. Se a gente está na parte alta do canal de baixo, a tendência é a gente vir para a parte baixa do canal de baixo. E aí, o que é que a gente provavelmente pode fazer? Pensar em compras nas zonas de suporte. Tá? 107 mil pontos, 102 mil pontos. Em especial, acho que 102 mil pontos. Acho que 102 mil pontos tem sido uma zona de suporte, assim, a memória do mercado sobre esses 102 mil pontos tem sido maravilhosamente poderosa, podemos dizer assim, né? Que recentemente teve essa grande recuperação e nas outras vezes que chegou lá se recuperou bastante. Perdeu, chegou até os 98 mil pontos, perdeu um pouquinho e de lá deu uma recuperada boa, mas os 102 mil pontos tem sido um pontinho bem relevante. Então vale a pena, sim, comprar aqui buscando um repique. E aí, o que a gente faz nessas compras? Vai subir o stop, vai subir no stop. Voltando para o diário, né? Penso eu que a gente deve continuar nessa lateralização. A gente pode até pensar também em traçar uma FIBO, tá, pessoal? Para ver os pontos embaixo. E aí a gente traça, sem nenhum problema, sem nenhum medo de ser feliz. E o que a gente vê? Né? Retração do movimento da queda foi bater onde? 110, 175. É isso, a máxima. E aqui 110, 137. Então foi em 61.8 e devolveu um bocado. O caminho mais natural, quando acontece esse movimento, é vir testar os 107 de novo. Então reforça aquilo que eu falei para vocês, tá? Vim testar os 107, mas dá uma lateralizada. Eu acredito que deva dar uma segurada aqui. Vai ser um pouco difícil de perder esse 107, tá? Perdendo, qual é o alvo? 102 mil pontos. Primeiro alvo, 161.8 de FIBO, tá? Então vamos aí torcer para não acontecer isso já nesse mês, né? Que aguente mais um pouquinho. Acho que quanto mais o tempo passar, a gente acaba tendo uma visão melhor aí, com mais dados, tanto da economia brasileira quanto da economia mundial. E dá para nos prepararmos melhor. Eu sei que vocês não perguntam, tá? Mas se vocês me perguntarem se eu estou fazendo aposta na bolsa, estou fazendo agora empresas que eu efetivamente acredito que vão ser grandes oportunidades, tá? Estou fazendo aposta em alta, estou fazendo aposta em Movida e os rendimentos de fundos imobiliários que eu recebo, eu compro fundos imobiliários de novo, tá? Estou fazendo esse tipo de reinvestimento. Mas tem uma ação que eu não estou lembrando o nome qual agora, gente, que eu deu um branco. E meu celular não está perto de mim para eu poder ver na conversa do WhatsApp. Mas são 3 empresas, basicamente, que eu tenho acreditado mais. E os aportes são metade do que eu geralmente faço de aporte, tá? Então, se eu tenho 1.000 conto para fazer aposta, eu estou fazendo aposta de R$ 500. R$ 500 eu estou mandando para onde? Estou mandando no PicPay. Descobri agora por que o PicPay? Porque o PicPay está pagando 102% do CDI. É legal. Descobri agora que no Mercado Pago está pagando 110% do CDI para quem é nível 6. Aí, como já está lá no PicPay, eu vou deixar lá. Mas eu vou começar a jogar dinheiro no Mercado Pago para quando, caso a bolsa vá efetivamente mais embaixo, eu possa ter uma boa reserva aí de emergência, quer dizer, uma boa reserva de oportunidade, tá? E aí, pulando do Ibov, encerrando Ibov, vamos para Azul. Azul, galera, eu dei um mole, né? Dei mole para mim e eu acho que dei mole para vocês também. Né? Vacilei legal. E aí vou explicar por quê. Gente, a gente traçou essa FIBO, né? Pra gente acompanhar. E tínhamos traçado essa daqui também. Deixa eu mostrar. Tá? E aí qual foi a perspectiva? E qual foi o vacilo? Né? Na queda, o que acontece? A retração do movimento vai entre 61% e 50% de FIBO. Né? O ativo chegou em 61%, depois foi em 50% de FIBO e perdeu. Cara, nessa retração aqui era pra gente ter pensado em botar o stop. Eu não coloquei o stop nos investimentos que eu fiz em Azul, né? Comprei a 11,15 mais ou menos Azul. E a intenção era realmente de vender nos 12,88. Eu vinha falando isso para vocês. Só que eu não deixei a ordem lançada e... Bom, enfim, vacilei. Vacilei, comi mosca.
Aí foi, botou, eu continuei acreditando que pudesse ir lá, e aí Azul despencou. E Azul tem um fato importante, né? Muitos meios de comunicação já informaram que a empresa está negociando aí 4,5 bilhões de reais. A última reportagem que eu vi saiu, acho que foi na Money Times, então vale a pena vocês darem uma pesquisada aí para localizar. Eu vou ver se eu deixo o link aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? O fato é que a notícia até é relativamente positiva, porque eles estão renegociando os débitos da época do Covid, mas os débitos atuais eles estão mantendo em dia, tá? De aluguéis de aeronave, de vencimentos, não sei se foram empréstimos também, mas enfim. Os antigos eles renegociaram para pagar agora, e aí estão sem grana, mas os atuais eles estão pagando. Então o presidente da Azul fala, não tem lógica as pessoas não renegociarem, os nossos credores não renegociarem, já que a gente está pagando os atuais. Só os atrasados que houve assim esse problemazinho aí de caixa, mas nada absurdo, né? Então é uma perspectiva positiva, né? Essa última informação dá uma esperança do motivo pelo qual se segurou nos 8,56, tá? Deu uma segurada, fez um paviozinho interessante, poderia ter sido melhor, mas vamos agora para análise técnica. O vacilo. Cara, o 61.8 de fibra, o que é que eu comento sempre com vocês? Fazer um parcial, né? E era um parcial em cima de 50% de fio, né, da retração do movimento, que poderia dar errado. Então, faz o parcial, bota o stop e deixa o ativo andar. O ativo não andou, pegava o stop, você já tinha feito o parcial e tinha botado um lucro, né, talvez não todo que gostaria, mas o lucro no bolso. Eu não fiz isso, falo isso para vocês o tempo todo, mas não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Porque eu não vivo de bolsa, eu não vivo de vídeo, eu vivo de trabalho. Então, cara, estou trabalhando feito um condenado. E aí acabo não acompanhando o mercado. E aí perdeu. Vimos nos 8,56, o volume de venda foi forte, constante, né? Gostei dessa segurada aqui. Mas qual é a notícia ruim? Cara, perdeu o quê? Os 100% de fibra. Retraiu até onde? 50%, voltou com força, perdeu os 100. Tudo bem que está no suporte aqui dos 8,56, mas qual é o alvo? 4,58. A gente vai chegar lá? Qual é a probabilidade da gente chegar lá? Vamos ver os outros indicadores. Volume de venda a gente já viu que foi forte, tá? IFR está em sobrevendidaço, bom sinal para os compradores. Mas a gente olha aqui, OBV, MACD, dão a entender o quê? Que tem ainda força vendedora atuando no ativo, tá? Estão desesperados para cair. Assim, estão caindo desesperadamente. Já vi muitas vezes, quando acontece esse tipo de movimento, ser o momento que dá uma recuperação. Tá? Começa a dar uma guinada, dar uma virada, dar uma freada para dar uma recuperação. Isso quando está, eu já vi muito em subindo, caindo, não, mas em subindo quando está assim, desesperadamente subindo, tanto o OBV quanto o MSD, vem uma queda em sequência um pouquinho chata, tá? Então tem esse detalhe. Caindo, possa ser que aconteça o mesmo. Mas a princípio é que a Azul vai ter mais quedas, tá? A princípio vão ter mais quedas. Então, o que é importante a gente observar? Nos 8,56, como o ativo vai se comportar na segunda-feira, tá? Vamos ver como é que vai abrir. Vai abrir abaixo? A gente abre o olho, né? Abrindo, se segurando, vindo para cima, a gente anima mais um pouco, tá? Mas a princípio é mais quedas no ativo. Nesse momento, se no gráfico como se encontra agora, é mais quedas. E há uma possibilidade meio que pequena de se segurar nos 8,56 e dar uma recuperada, tá? E aí o que a gente faz? Essa fibra aqui perdeu sua finalidade. Total. Tá valendo a mais antiga? Sim, tá valendo a mais antiga porque ela está cumprindo o seu movimento. E a gente pode fazer o seguinte, na perspectiva de ter uma recuperação para onde o ativo poderá ir, tá? Se segurar aqui, 10,11 é o primeiro alvo, 10,65 e até 11,20, mais 11,20 eu consideraria 11,9, beleza? Vamos ver o que acontece durante a semana. E aí, o que a gente quer que a gente tem que fazer?
Cara, meu preço médio em azul é 10,15. Acima de 10,15 eu vou botar stop pelo menos em 10,16, tá? Porque se ele seguir a sequência de queda, pelo menos me salvei aí, não com um pouquinho de lucro, um lucro aí miserável, mas pelo menos paga as taxas aí da corretora, tá bom? Então, azul, fiquem atentos, não temos boas perspectivas no ativo, né? Tá cumprindo a finalidade da FIBO ainda, temos um suporte interessante nos 8,56, que deu uma boa resposta, tá? Mas ainda para mim não é suficiente, e os outros indicadores dão uma pegada aí mais de queda, tá? De mais de queda. Então fiquem ligados. Segurou, voltou, não vacilem, tá bom? E quem quiser comprar aqui para vender cá em cima vai ganhar um bom trocado, né? Porque vamos fazer aqui uma simulação. Até 61,8 de FIBO dá 14% e 20%, tá? Então é interessante, é interessante. Saindo de azul, vamos para Banco do Brasil. Banco do Brasil não. Bom, se segurou na média móvel de 17 períodos, isso aqui a gente vê claramente, tá? Eu, particularmente, fico desconfiado nesses 200% de FIBO, né? É um sinal relativamente de venda. A gente traçou a FIBO aí mais recente com a possibilidade de correção, não se cumpriu ainda o resultado. E acredito que o que vai influenciar aqui uma possível queda ou não vai ser a divulgação dos resultados do Banco do Brasil, tá? Se vão ser muito positivas ou não. Ou não. Então, agora, graficamente, o que eu necessariamente penso? O Banco do Brasil está em uma oportunidade de fazer uma realização. Está na perspectiva de fazer realização. Por que a gente dá para concluir isso? Primeiro, já alcançou o segundo alvo de FIBO. O terceiro é excepcional. Tá? Segundo, o IBOV ainda se encontra no canal de baixa. Né? E terceiro, no mínimo, você bota um stop loss aí, cara. Tá? Então, a executiva eu pensaria nesse sentido com o Banco do Brasil. IFR indo para os sobrecomprados, tá? MACD deu uma seguradinha, historiograma quer dar uma empolgada para cima. OBV também deu uma segurada, começa a fazer topos e fundos ascendentes, beleza? Então, é uma perspectiva de que o Banco do Brasil ainda tem uma possibilidade de subir mais um pouquinho, tá? Subir mais um pouquinho. E pode ser a oportunidade de hoje você botar o stop loss e deixar o ativo andar ou começar a fazer suas vendas aí numa realização e aguardar novos pontos de entrada, tá? Então, sem mais o que comentar em Banco do Brasil, vamos para Bradesco. Bradescão, que é a surpresa e negativa dos bancões. Veio, perdemos os 12,67, 12,71, estamos abaixo, né? 12,71 com uma defesa muito grande acima, tá? Então os vendedores atuaram forte de novo no Bradesco. E o Bradesco vem com um negativaço. O volume financeiro foi alto, de 3 bilhões e meio, metade, né? Daquela queda sinistra que teve. Um pouco abaixo da metade. Tá? Mas eu com movimento forte. Perdeu. Não temos aqui um padrão de fio aqui para a gente poder traçar ainda. Tá? Penso eu que não... Que mesmo que a gente traçasse dessa queda aqui para cá, não seria o caso. Bom, o Bradesco sai do canal de alta que vinha respeitando há muitos anos, né? Está relativamente próximo. Está no suporte nos 12,71 abaixo. A visão é de vir um pouquinho mais embaixo. E aí, o QFR está sobrevendido, é um bom sinal. MACD e OBV dão indicação de mais quedas. Tá? Eu pensaria assim também. O Banco Bradesco tem a possibilidade de vir próximo dos R$11. E, galera, eu tenho um Banco Bradesco. Comprei
mais nessa queda aí, tá? Comprei nos R$ 16, pra vocês terem uma ideia. E aí vim comprando mais um pouquinho e dei uma parada. Tô focando nas que eu acho que vão dar uma guinada. Mas Banco Bradesco, o que ele fez? Provisões para débitos duvidosos, né? Claro que isso impacta o lucro, o retorno e etc. Todos os fundamentos assim que são bem vistos, né? Mas o que a Bradesco faz? Tô me segurando para o pior. Tô me preparando para o pior. Né? O Bradesco está fazendo literalmente isso. Está se preparando para o pior. E se o pior vir a acontecer, ele não vai sentir tanto. Vocês conseguem perceber que penso eu, que é uma grande oportunidade para comprar Bradesco para longo prazo? Eu tenho pensado assim, tá? Mas Bradesco provavelmente será a minha aposta após o ciclo de Enalta se concluir, tá? Então eu vendo Enalta mais à frente e volto e venho e compro o Bradesco. Mas enfim, vou explicar por que eu estou apostando em Enalta mais à frente. E é justamente por um ciclo histórico, tá? Basicamente isso. Então, Bradesco, previsão um pouco ainda negativa, tá? Tá próximo, tá numa zona de suporte interessante, 2,71. Eu nem sei quando eu marquei ele. Olha, próximo de onde? Do período da Covid. Desculpa aí, pessoal. Então, é um suporte realmente interessante, pode ter mais umas caidinhas e pode dar uma segurada legal, tá? Mas me deixa triste aqui, me deixa atento essa perda aí no mensal do canal de alta, né? Foi algo que já aconteceu, tá? Mas não foi algo que se perdurou anteriormente, né? Um mês caiu, no outro já se recuperou. E a gente está vindo nesse sofrimento tem 1, 2, 3 meses, né? E seguindo a sequência de queda, tá? Seguindo a sequência de queda. Então isso é ruim. Onde vocês podem pensar em comprar? Aqui, ó, na média móvel de 200 períodos, 11,97. Então dá para segurar mais um pouquinho a queda e nos 11,97 comprar com uma firmeza melhor, tá bom? Então a preocupação é só essa. E aí, ter paciência e comprar. Saindo de Banco Bradesco para BB Seguridade. BB Seguridade deu uma queda próximo dos 200 de FIBO, tá? Se recuperou, mas o que chama atenção, bateu na média móvel de 17 períodos e sentiu um pouquinho, tá? Sentiu um pouquinho. Isso não é um bom sinal. Eu vejo como possibilidade de vir mais quedas, embora a BB Seguridade tenha dado um lucro fenomenal, tá? Inclusive a Datacom tá próxima, viu, pessoal? Então fiquem de olho para aproveitar esses dividendos. IFR, próximo dos sobrevendidos e deu uma recuperação lá, legal. MSD ainda aponta para baixo, né? OBV vem firme e forte numa sequência de alta, mas no movimento mais recente está meio que lateralizado, né? Meio que lateralizado. Como é que eu penso? Eu penso que BB Seguridade vem nos 34,70, tá? 34,70, vale se pensar numa compra sim, porque está na média móvel de 42 períodos, com possibilidade de um pequeno repique, mas é aquele compra que você faz desconfiado, tá bom? Estamos numa zona aqui de realização, né? Realização. E o alvo pode ser provavelmente mais embaixo. Então, para mim, BB Seguridade vem tocar nos 34,74. Deve ter um repiquezinho. Esse repiquezinho tem um cuidado para depois continuar mais um movimento de queda, tá? Acho que BB Seguridade, a visão seria essa. Saindo BB Seguridade, vamos para CCRO. CCRO, o que é que aconteceu com CCRO? Comentamos sobre essa possibilidade de vir para onde CCRO? Vim para 11,02 e comprar 11,02. Quem comprou em 11,02 já está em 11,23. Parabéns, 20 centavos. Dá mais de 2% aí. Deixa eu ver aqui. Não, dá mais de 2%. Por que não dá pra pegar no 0,2? Né? Peguei no 1,07.
deu 1,5%. Vamos botar mais alguns centavos. Deu 1,5%. Pronto. E 1,5%. Bom, vamos ver o que acontece com o CCRO. O que eu comento com vocês? Galera, bateu em fio. Ó, a gente tem aqui um fundo duplo. Tá? Fez um inner, um W. Na perspectiva de 38,2. Não se segurou lá. Tá? Acho que a perspectiva, na verdade, era de vir mais em cima. Não veio. Retraiu até 38,2 de fio. Rompeu um pouquinho, mas foi lá mesmo. E volta para a correção dessa pernada. Tá? E aí, o que acontece? A gente olha os outros indicadores para traçar nossa estratégia. IFR está nos sobrevendidos, bom sinal, então tem espaço para subir. Está próximo dos sobrevendidos, na verdade. Bom sinal, tem espaço para subir. MACD, pós-histograma, deu uma segurada. Vejam que aqui foi 0,05 e aqui foi 0,08 e o anterior foi 0,08. Então deu uma segurada aqui. Pode ser um ponto estratégico para o MACD também dar uma segurada e dar uma modificada de tendência. E o OBV vem de lado. Tá? O que eu pensaria em fazer aqui, cara, essa compra aqui no Zone 02 foi interessante se você comprou, tá? Temos a média móvel de 42 para 17 muito próximas, então isso aqui vai ser um ponto meio chatinho, então dá para ter paciência e esperar o que vai acontecer nesses pontos, tá? No caso, atualmente é 11,30 e 11,38. Por quê? O mais normal aqui, tá, seria o ativo vir testar aqui os 100% de FIBO de novo, tá? Esse 100% de FIBO K. Algo que ele já fez, inclusive, antes. E deu uma recuperada. Beleza? Mas os indicadores mostram um pouquinho de possibilidade de cair mais. Então, ver como vai se comportar aqui, se vai romper ou não, tá? Acho que o ponto mais interessante é ter paciência e controle aqui. Rompendo, cara, 12,24 é um ponto interessante para realizar, tá? Vou ser bem sincero com vocês. 12,24 é um ponto interessante para se realizar, até 12,40. Tá? Eu acho menos provável a gente vir aqui nos 100 de novo, tá? Então, penso eu que a probabilidade é de dar uma segurada mesmo, sentir um pouquinho aqui, mas com uma perspectiva mais positiva. Saindo do CCRO, vamos para a Cogna. E Cogna tá naquele momento de indecisão, né? A gente traçou a FIBO na perspectiva de 1,61 ponto de FIBO, não chegou lá. 2,42 foi uma resistência grande, né? E voltou. Cara, voltou e vem para a zona de fundo, né? Tem sido fundo aqui em Cogna. Se a gente voltar aqui, ó, tá? Tem sido um ponto muito relevante para a Cogna, tá? Não estão deixando o ativo perder mais que isso. Aqui foi o coronavírus, mas aqui tem se segurado bastante. Vale se pensar em comprar a Cogna aqui? Vale, tá? Vale. A retração do movimento não cumpriu um ponto de fibra. Acho que essa daqui a gente pode deletar. Tá? Essa fibra aqui não cumpriu também. A gente vai deletar. Tá? E o que vai acontecer? O que a gente vai fazer? A gente vai começar a imaginar uma zona de acumulação aqui embaixo. 2,4 e 2,20. Acho que são pontos. E abaixo de 2,4 um pouquinho. São pontos interessantes para botar a Cogna no bolso. Desculpa. Tá? Então, volume tem sido estável, mesmo com venda ou compra, não tem mudado muita coisa. IFR, um pouco abaixo do meio do caminho, com a possibilidade de cair mais um pouquinho. E MSD e OBV dão conta aí que podem vir mais quedas. Então, Cogna, o caminho mais provável é vir nos 2,4. 2,4, o ativo tem segurado. Né? Vale a pena fazer compra sim, nesse ponto. E ter paciência. Tá? Saindo de Cogna, vamos para a Copel. Copel tem lateralizado bastante, né? O que acaba sendo um bom sinal. Tem um volume de compra interessante. IFR
tá na parte de baixo, né, próximo dos sobrevendidos. MSD dá uma seguradazinha, dá a entender que quer emplacar um movimento altista, e OBV de lado, tá? Que eu vejo aqui nada o que fazer em Copel. Quem quiser ir botando na carteira pode se pensar nisso, mas quem quiser aguardar mais um pouquinho pode aguardar ele se aproximar mais da LTA, tá? Para ver se compra com um preço mais bacana, né? Na retração do movimento, vejam que ela foi 50, bateu em 50 várias vezes e voltou. O caminho mais natural é vir nos 100 aqui, então vim aqui próximo dos 6,46, até mesmo mais um pouquinho abaixo, 6,38. Tá, mas assim, para swing trade não dá uma ideia assim que vai ter uma virada forte em Copel assim pra gente aproveitar algum movimento forte, tá? Então saindo de Copel, vamos para Copasa. Copasa, acho que mantém a perspectiva do vídeo anterior, tá? De que, bom, pelo menos cumpriu aqui o 61.8 de fibra, mas vejam que fez um pavio interessante embaixo, deu uma segurada, né? Cumpriu beleza o alvo. Para mim é os 13,58 aqui, antes de se pensar em mudança de tendência. Tá? O volume vendedor do último pregão foi forte, mas o suporte de 1,8 de fibra deu uma segurada. Acho que muita gente ficou realizando lucro. E aí deu esse pavio. IFR próximo de sobrevendidos, ponto positivo. MSD ainda meio que indeciso para baixo. E olha que interessante, MSD querem dar uma perspectiva mais negativa. E OBV, apesar dessas quedas todas que sofreu, vem fazendo o quê? Um movimento ascendente, cara. Isso realmente é muito, muito incomum. Muito louco. Bom, perspectivas. Eu continuo na perspectiva de que vai vir nos 3,53, tá? Aqui em cima eu bati na tecla com vocês várias e várias vezes que era o momento de realizar, não era o momento para comprar. Parabéns quem realizou. E o momento de comprar é agora. Penso eu que o momento de não é ainda, né? Não está no preço ideal. O preço ideal seria aqui nos R$ 12, 12,80, tá? Aqui pelo menos nos 13, 12,80 é o ideal. Mas como a gente não sabe se vai lá, nos 3,53 vale começar a ficar fazendo, vale a pena adquirir um pouquinho do ativo e deixar na carteira, beleza? Já vimos os indicadores, então Copasa, por enquanto, mantém a perspectiva de correção. A gente vê 61,8 de FIBO, o normal entre 61,8 e 50% de FIBO, beleza? Então, é o mais adequado. E, excepcionalmente, temos 38,2, tá? Então, o ideal para a gente comprar, eu acho que vai ser nessa faixa de preço, entre 13,2 e 12,54. Mas, 13,53, pode-se pensar em comprar um pouquinho também, beleza? Então, saindo de Copasa, vamos para a Caixa de Seguridade. Caixa Seguridade deu uma pequena corrigida, segurou em 61,8 de FIBO, mas e está entre a média móvel de 17 e 42 períodos. Né? Interessante. Perspectiva que eu tenho para a Caixa Seguridade é que tem espaço para vir nos 50% de FIBO aqui. Tá bom? Vamos ver os outros indicadores. IFR, próximo do meio do caminho, meio que de lado. MSD dá uma perspectiva de que, pelo historiograma, está segurando, mas ainda as médias apontam para baixo. OBV se segurando, meio de lado, mas uma levezinha tendência de queda, tá? Aparentemente é isso. Eu vejo que ainda tem espaço sim para vir ali nos 50% de FIBO, né? Pelo menos tocar na média móvel de 200 períodos. Pode ser que tome um choque, mas eu não compraria Caixa de Seguridade ainda, tá? Eu ainda não compraria Caixa de Seguridade. E aí vocês me perguntam, por que, John Médici? Por quê? Ó, essa fibra aqui é antigaça. A gente já pode deletar, para não ficar confundindo aqui nosso raciocínio. Ela cumpriu a finalidade, as duas, né? Vim nos 38,2 de fibra e vim testar
o próximo disso, os 100% de fibra. Não conseguiu testar e voltou. Então, deletar ela, já cumpriu nossa finalidade. E o momento mais adequado, assim, mais provável para mim, para acontecer com a seguridade, é a gente vir um pouquinho mais abaixo. E aí lá a gente acompanhar os indicadores para ver o que fazer. Mas, enquanto isso, aí vem aqui 50% de fibra, acho que com certeza, tá bom? Saindo de caixa de seguridade, vamos para a Enalta. E a Enalta, o que é que eu digo para vocês? Enalta eu deixei uma compra nos 13,50, tá? Deixei com validade de um mês. Quero que a Enalta vá para lá. E qual é o grande lance de Enalta? Enalta é uma empresa de petróleo. Petróleo no ano passado bombou. Enalta, nesse período agora de março e abril, é quando divulga os dividendos que vai pagar. Então, tem muita gente que está de olho nisso. Muita gente está de olho nisso. Enalta está com preço relativamente bom pelo histórico de dividendos que paga. Vai dar mais de 10% aí, creio eu. Não, 10% não. Talvez dê a faixa de 7 a 8 a 10% aí, pelo menos. Desculpa mais uma vez, bebi um pouquinho de água. E Enalta, nesse período, ela costuma valorizar bastante, tá? O pessoal abre os olhos aí para os dividendos dela, fica meio ganancioso e compra bastante. Então, eu tô apostando no histórico de Enalta. Eu venho falando isso para vocês há mais de ano, como Enalta se comporta. E eu tô acreditando. Pode ser que esse ano dê errado? Pode dar errado. Né? Mas, nos últimos 4 anos, não deu errado. Então, 4-1 tá ótimo, né? Se der errado agora, tá ótimo. Mas mesmo assim, a minha perspectiva é justamente essa, tá? E Enalta, o que acontece? No último movimento, corrigiu até 50% de fio, deu uma recuperada. O normal é vir testar os 100. Não, aparentemente não tá tendo essa força. Vamos ver se vai para lá. IFR no meio do caminho. MSD querendo dar uma reviravolta. E OBV meio que de lado, mas uma tendência mais altista. Né? Pelo menos dos últimos, de um movimento mais recente, um pouquinho mais altista. Tá? Então, para mim, Enalta, como eu disse a vocês, eu deixei a ordem 3,50. Acredito que venha pegar aqui essa ordem antes de a gente começar a dar uma subida mais aí consistente. Beleza. Mas a pegada de Enalta, eu quero vender acima de R$18, tá? Então, acima de R$18 eu vou ficar atento, juro por Deus que eu vou ficar atento. Vou botar um stop loss e vou deixar o ativo andar para ver o que acontece. Se for mais acima, melhor ainda. Mas os pontos de realização são esses que vocês estão vendo aqui em FIBO, tá? 161.8 e 200 aqui, tá? E aí, saindo de Enalta, vamos para a JHSF. JHSF deu uma lateralizada legal, tá? É um ponto. Não é a do Covid ainda, tá? Mas deu uma lateralizada legal. Acho que está segurando. Pode se pensar em zona de acumulação. E aí, pessoal, construtoras, locadoras podem se beneficiar de algo que eu creio que não deva demorar a acontecer, que é a redução dos juros, né? Devagar, mas deve começar em breve, tá? JHSF eu não tenho na minha carteira no momento. Eu comprei Even, tô com Even, né? Acho que Even é mais saudável que JHSF na questão do seu caixa. Eu tô com Even, mas JHSF é construtora, junto com Movida aí pode se beneficiar do movimento aí de baixa da taxa Selic. O juros real brasileiro está muito alto, Lula está enchendo o saco, o Banco Central por conta disso. Então, pode ser uma janela de oportunidade muito interessante, tá? Muito interessante num curto prazo, né? Se começar esse movimento aí da Selic baixar meio ponto percentual aí nos próximos meses, vai ser algo que vai influenciar positivamente. Talvez seja isso que a galera esteja esperando, já tanto nas construtoras quanto nas locadoras, né?
Chegou a um ponto barato, a galera começa a comprar e acumular o ativo na carteira. IFR um pouco mais abaixo, no meio do caminho, né? Indo para os sobrevendidos ainda. MACD totalmente de lado, OBV de lado também, um pouco irregular, mas de lado. O volume foi de venda forte, não refletiu aqui e vem seguido um volume de compra, né? Dá uma segurada. Dá para se imaginar uma zona de acumulação de JHSF? Sim, sim, senhor. Vejam que legal, né? O que acontece, que eu sempre comento com vocês. 100, corrige a 38.2, vem testar o 100 de novo. Não rompe, o normal vai vir para cá para baixo. Não foi, então, e tá lateralizado. A fibra mais antiga aqui, dá para deletar? Acho que dá. Vou deixar o gráfico mais limpo. E aqui também vou deletar também. E vou deixar aqui, só nessa perspectiva aqui, de que podemos estar fazendo um pequeno fundo, beleza? Entrando numa zona de acumulação. Saindo de JHSF, vamos para 1000, pode se beneficiar também dos juros. E aí 1000, o que acontece com 1000? 1000 retraiu até 50% de fio, não consegue vencer e desce forte. Cara, ficar de olho na possibilidade de vir aqui nos 1,50, tá? E aí 1,50 valeria a compra? Penso eu que sim. Tá? Penso eu que sim. 1000 fez um movimento muito bonito, chegou próximo da retração nos 3,8, mas não aguentou. Não rompeu. Não rompeu. Pensei até na possibilidade de vir aqui nos 3,42, não veio. Essa fibra aqui perde a sua finalidade. Vão manter a Tinga ainda como padrão. E o caminho de 1000 é vir nos 1,95 e vir nos 1,60. Tá? O volume veio um pouquinho crescente. IFR sobrevendidaço, bom sinal, mas MACD ainda aponta que vem mais queda, OBV nem tanto, mas MACD sim. Então, pensaria em comprar em 1,95? Sim, eu pensaria em comprar, tá? Com a possibilidade de ter um repiquezinho aqui antes de seguir a queda, tá? Antes de seguir a queda. E aí o repique, eu já vou antecipar para vocês aqui por meio de uma fibrazinha, tá? A queda até os 1,95. A retração 2,37, 2,26 a 2,37, entre 2,37 e 2,50 é o normal. Saindo de 1000, vamos para Magazine Luiza. Magazine Luiza, eu mantenho o pensamento do vídeo da semana passada, né? Quem comprou, colocasse seu stop e pegou o stop, aguardar novas compras em 3,66, 3,40, 3,13. Lembrando que 3,13 é excepcional. Estamos na média móvel de 17 períodos. Deu uma seguradazinha boa, tá? E vamos ver se tá com cara de cair ou não. IFR tem espaço para cair. MACD só está iniciando o movimento de queda. E OBV fazendo topos e fundos descendentes. Então, penso eu que vai perder de 17. Deve dar uma segurada na de 42. 42 está próximo aqui de 61 pontos de fio. Mas o normal é entre 61 e 50. Então, grande probabilidade de perder de 42 e eventualmente se segurar em 50, 38,2. Então, operar vendido ainda é positivo. E entre 3,40 e 3,66 já dá para pensar em fazer algumas compras. Tá? Saindo de Magazine Luiza, vamos para Movida. Movida vem de lado, uma zona de fundo, pode ser acumulação. Movida, eu vou explicar para vocês o que eu considero uma grande aposta. Primeiro, Movida ela está bem assimétrica do que ela realmente vale. Acho que eu falei isso no vídeo anterior, mas eu repeti de novo. Movida foi para o IPO no valor de 7,50. Desde o IPO até hoje, ela praticamente dobrou a sua frota, ela dobrou de tamanho e está sendo negociada abaixo do seu valor inicial no IPO. Em tese, se você considerar que ela dobrou de tamanho, é como se ela estivesse sendo negociada na metade do valor do IPO. Tá? Você está comprando
pelo preço do IPO, uma empresa que tem o dobro do seu tamanho. Então, Movida, esse é o principal motivo que tem essa assimetria. Nesse preço, considerando seus dividendos que ela paga, está sendo dividendos de 20% ao ano. Isso é fantástico. E, obviamente, os juros, penso que com essa pressão do governo, não só do governo, agora são economistas que estão fazendo uma carta, né, contra essa política de juros elevado que está estrangulando a economia. E aí vai começar a ter uma pressão maior. Lobby, né? Vai ter lobby de tudo que é lado aí contra esses juros mais elevados, até porque muitas empresas precisam que os juros baixem para ter um lucro maior, e aí vem as construtoras, vem um bocado de empresa aí, exceto bancos, né? Mas vai ter essa pressão para que reduza, né? Quem sabe os juros não voltam para um patamar de 8%, e 8% a gente considera aí que a subida de Movida pode vir aí nessa pegada. Essa fibra aqui eu vou desconsiderar, não nos interessa mais. A outra eu vou deixar para a questão de pontos de suporte e resistência marcados no gráfico, tá? E Movida, penso eu, que está numa situação semelhante ao JHSF, de estar numa zona de acumulação. Já vimos os indicadores. Sim, ó, e VFR sobrevendido, acho que a gente não viu não, né? MACD de lado, de lado, de lado, de lado. OBV também de lado. Saindo de Movida, vamos para Petro. Petro danadinha. Eu imaginei que fosse corrigir mais, pessoal. Sinceramente. Fosse corrigir mais. Pensei que pelo menos nos 50% de FIBA aqui, até os 23,72 fosse vir. Não veio. Mas Petro fez um movimento de quê? Corrigiu, segurar e voltar para testar os 100. Tá? A FIBA anterior eu ainda vou deixar, tá? Vou deixar. Mas o alvo é vir nos 27,21 de novo. Né? 27,21 rompendo, ficando acima. A gente começa a sonhar mais alto. Sonhar mais alto, entretanto, aqui nos 28,37 primeiro. Tá? E aí vamos ver os indicadores. E aí, volume foi interessante, né? Uma quedinha e uma compra superior, então crescente. E FR próximo dos sobrecomprados. Isso aqui chama atenção. MSG apontando para cima e OBV meio que de lado, mas nos últimos movimentos parece que quer apontar para cima também. Onde eu ficaria com a orelha em pé, 27 e 21, tá perto. Acompanhar. Rompeu, ficou acima, beleza, larga o ativo, bota no mínimo seu stop aí, deixa o ativo andar. Tá, em breve vamos ter divulgação de resultados de Petro e vamos ver aí qual vai ser a política tanto de dividendos quanto da empresa. Vamos ver como é que o Paulo vai se comportar lá. E ele vai ter uma tentação muito grande, porque a política da Petrobras de dividendos, quanto mais dividendos paga, mais a remuneração do céu é maior. O CEO, então, vai sofrer aí uma tentação muito grande de produzir resultados para a Petro e botar o dinheiro no bolso, né? Muito dinheiro mesmo. E saindo de Petro, vamos para Pomo. Pomo. Danadinha da Pomo. Não corrigiu, mas também não está conseguindo romper os 3,16. E vem o quê? IFR nos sobrecomprados. MACD de lado. OBV vem uma tendênciazinha de alta. Galera, eu sou muito sincero com vocês, né? 3,32 foi um topo aqui anterior, né, que sentiu. Vejam que aqui Pomo também sofreu para chegar lá, mas chegou e voltou. Eu em Pomo, nesse patamar aqui, penso que vale a pena ir se realizando, tá? Ir realizando. E quem não tem Pomo é aguardar o momento de correção. Deixa o ativo andar. Vale a pena entrar vendido?
eu não opero muito vendido. Tá? Eu não opero vendido, na verdade. Então, eu não me arriscaria. Tá? Mas os indicadores, pelo menos aqui, FR está no sobrecomprado, próximo do sobrecomprado, está bem próximo. E está numa zona bom acima de um suporte, indo para uma outra resistência. Né? Mas vejam que o paviozinho que se formou aqui já foi interessante, de defesa de preço. Eu ficaria de fora. Né? Eu já fiz a realização em pomo, fiz aqui nos R$3, ou foi 3,05, acho. Né? Peguei aí mais 10 centavos, mas saí de pomo para comprar em alta, então peguei em alta no preço muito bom. Mas essa visão aqui, eu particularmente não sou comprador em pomo nesse patamar. Ou eu fico de fora, ou realizaria, tá bom? Saindo de pomo, vamos para Prio. Prio vai vir os 43,32 e tá seguindo, né, gente? Sobrecomprado. MSD deu uma corrigida, mas segurou, tá meio assim de lado. O OBV vem fazendo topos e fundos ascendentes. E vem para próximo de uma resistência. Prio, eu também não sou comprador em Prio nesse patamar, mas Prio tem surpreendido, né? Muita gente. Se vocês me perguntarem se eu compraria Prio, não, ficaria de fora. Saindo de Prio, vamos para Ryzen. Ryzen, os grandes analistas aí estão dizendo que ela vai dobrar de preço, da XP. Pelo menos tem segurado aqui nos 3,19, né? É um bom sinal. Vamos ver os IFR próximo no meio do caminho. MACD sem uma pegada aí de recuperação forte, com o ABV também. Eu não estou acreditando muito em Ryzen nesse movimento de recuperação não, tá? Ryzen tem que mostrar mais sobre o seu potencial. Agora, nessa faixa de preço, se eu tivesse caixa aí disponível, que eu tenho, mas estou procurando guardar aí para uma queda do Ibov mais robusta. Então não é um papel que eu iria investir, tá? Mas quem tem Ryzen, quer baixar PM, penso eu que vale-se a pena fazer isso. Mas para swing trade, eu ficaria de fora. Saindo de Ryzen, vamos para Redditor. Redditor está numa lateralização incrível aqui, entre os 25,64 e 32,78. Nas vezes anteriores que chegaram nessa parte aqui, 25,64, eu falei para comprar. E nas vezes que estavam chegando aqui em cima, eu falei para vender. Tá? Então, a perspectiva é aguardar. 25,64 compra. 32,78 vende. Nada que se fazer. FR ainda tem possibilidade de cair mais. MACD aponta um pouquinho para baixo. OBV nem tanto. Então, é aguardar vir próximo dos 25,64, compra. E 32,78 vende. Sanepar deu uma segurada terrível aqui, abaixo dos 3,54, 3,55. Mas tem segurado também de qualquer forma, tá? Não tem caído muito. Tem andado de lado, que é ruim. Eu tô na visão de vender Sanepar aqui nos 3,80, tá, pessoal? Já deixei a ordem lá. Tem até ver se vai precisar renovar. E, por enquanto, né, para nada que fazer, vamos ver os outros indicadores. IFR no meio do caminho. MACD meio que de lado, né? Sem grandes quedas e nem grandes altas. E OBV também lateralizado. Vale a pena se comprar a Sanepar? Eu penso que vale, tá? Vale. E com o alvo cá em cima, tá? 3,75, 3,80 para vender. TRPL4. TRPL4, o caminho mais natural é, a gente pode até considerar essa FIBA aqui, tá? Foi a 100, não voltou, não venceu, né? Quer dizer, corrigiu, foi assim, o caminho mais natural é vir mais embaixo. Então ficar de fora de Sanepar, ou TRPL4, 21,16, vale comprar.
E 20,45 vale comprar mais ainda, tá? Sem muito o que comentar. Vamos ver o layout. FR está em direção sobrevendidos, né? Fazendo topos e fundos descendentes aqui. Tem espaço para cair para o MSD também. Agora o OBV bem lateralizado. Então a compra essa NEPA, o ideal, 21,16. Saindo, TRPL4. Saindo TRPL4, vamos para Vale. E aí vamos chegando ao final do vídeo. Vale. Eu sou vendedor nessa faixa de preço. 84,74 eu compraria? Não. Mas aqui nos 80, 89 eu pensaria em comprar sim. Tá? Principalmente aqui próximo dos 79 e 68. Tá? Então vale. Nada que se fazer. Já perdeu as duas médias, as outras médias móveis. Acho que o caminho mais natural é vir testar de 200. IFR não sobrevendidos. MACD não. Historiograma querendo dar uma segurada. O MACD ainda tá puxando ativo para baixo. OBV nem tanto. Então, quedas, penso eu, possível. Tá vindo para uma zona de suporte. Pode ser que tenha um repique e coincidentemente, minha pontuou de FIBO. Coincidentemente, IFR está no sobrevendidos, né? Tá no sobrevendidos? Tá. Sobrevendidos, quase sobrevendidaço. Então, pode ser que tenha, assim, uma pegadazinha de um repiquezinho aqui. Mas, penso eu que o alvo é mais embaixo. Saindo de Vale, vamos para Via. Via deu uma grande lateralizada aqui, não conseguiu romper. O normal é testar 1,86, então aguardar para 1,86 pensar em comprar sim. Acho que pensar em comprar. Não com muita vontade, mas pensar em comprar sim. Volume vem decrescente. IFR próximo de sobrevendidos. MACD aponta para baixo e OBV também. Tá? Então, 1,86 possível. Saindo de Via, vamos para VEG. E VEG bem de lado, de lado, de lado. Acho que é a mesma visão do vídeo da semana anterior, tá? IFR indo para sobrecomprados. MACD totalmente de lado. OBV querendo fazer topos e fundos ascendentes depois de renovar de fazer um fundo aqui. Bom. VEG no máximo 39,04 deve ir, tá? Mas para mim a tendência é ficar nessa lateralização por mais uma semana. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Gostando, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. No mais, quero desejar uma boa semana de games para vocês. Que vocês possam fazer excelentes escolhas. E fiquem de olho no Ibov, tá bom? Querendo algum ativo para fazer que a gente faça análise, deixa aí nos comentários, né? Querendo que eu faça mais um vídeo na semana que vem, burlando aí minha programação de 30 dias de pausa, deixa aí nos comentários também, tá? No mais, um forte abraço e uma boa semana para todos.